Urgente! Choque! Os russos caíram em uma armadilha pesada. Putin tá perdendo a África. Os russos fugiram em desespero. Sangue, vergonha e o fiasco total do corpo africano no Mali. Mercenários russos sendo eliminados ao vivo. Os eventos desta noite acabaram com os planos do Kremlin. As tropas de elite de Putin sofreram um fiasco. O Cáucaso declarou guerra ao Kremlin. Chechenos preparam ataque a Moscou e o Azerbaijão virou punho militar da Ucrânia. Putin tá totalmente cercado. Choque! A espinha dorsal da logística russa foi quebrada para sempre. Robert Meiger Brovald, um nome que faz o Kremlin tremer as pernas. O arquiteto da vingança celestial criou um sistema do qual o inimigo não tem escapatória. Fuga é sensacional. Orbán tá fazendo as nala. O amigo de Putin se prepara para uma evacuação secreta. Será que ele decidiu trair todo mundo no Kremlin? Tudo isso a seguir nossa edição. Ponto político. A Rússia está sendo expulsa da África com um chute no traseiro. Catástrofe no Mali. O corpo africano russo sofreu uma derrota sangrenta. O mito da invencibilidade ruiu. Mercenários russos fogem vergonhosamente da cidade que consideravam seu troféu. Veja tudo sobre grande fiasco de Putin. A Rússia está em colapso na África, inclusive no Mali. Ontem, na cidade de Kidal, no norte, recomeçaram os combates entre rebeldes tuaregues, jihadistas e forças do governo, apoiadas por mercenários russos do corpo africano do Ministério da Defesa da Rússia. Esta manhã, os combates foram retomados em Kidal. Queremos expulsar os últimos combatentes russos que se refugiaram no acampamento, disse Mohamed Hamdan, porta-voz dos rebeldes tuaregues, informa a France 24. No canal do Telegram do Corpo Africano, por sua vez, informaram que o ataque conjunto de rebeldes tuaregues da Frente de Libertação Nacional de Azawad e combatentes do grupo Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin começou no sábado por volta das 5h30. Cerca de 10 a 12 mil pessoas participaram do ataque. A estrutura do Ministério da Defesa acusou os serviços de inteligência ocidentais e ucranianos de treinar combatentes para atacar as tropas do governo e os mercenários russos. O lado russo apresenta isso como ações da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no treinamento de operadores de drones, planejamento e execução de operações ofensivas por representantes da oposição. Além disso, a redução da presença militar da Federação Russa no continente africano atende, antes de tudo, aos interesses políticos do nosso país. Negar a possibilidade de ações dos serviços de inteligência ucranianos, especificamente da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, em combates no continente africano, a meu ver, não tem o menor fundamento. O corpo africano estimou as perdas dos combatentes em mais de 1.000 terroristas. Sobre suas próprias perdas, informaram apenas que há feridos. Qualquer reconhecimento oficial de derrota é mortalmente perigoso para a Federação Russa. O corpo africano afirma que os jihadistas tentaram tomar o palácio presidencial na capital do Mali, Bamako, e atacaram grandes cidades como Gao, Kidal, Kati e Sevaré. Graças à coragem e ao heroísmo dos militares do corpo africano das Forças Armadas Russas, conseguiram evitar um cenário sírio no Mali. A mídia russa até conseguiu fazer uma reportagem na cidade de Katia, onde mostraram tudo da forma que lhes convém. Estamos em Kati, em uma das ruas onde ocorreram os combates. Há casas destruídas ali. Esses terroristas, eles chegaram aqui, sabe, de motocicleta. Mas eles tinham uma bomba. Mas agora a situação se estabilizou. Aqui as pessoas estão lidando calmamente com as consequências. Se ainda restam alguns combatentes, eles foram empurrados para longe da cidade. E agora os militares estão fazendo uma varredura. No entanto, na verdade, trata-se de um dos maiores ataques coordenados de islâmicos e tuaregues nos últimos anos. Os tuaregues relataram a captura da cidade de Kidal. O canal de TV francês France 24, citando a AFP, informou que no Mali, tuaregues e jihadistas concordaram com a retirada dos mercenários russos do corpo africano do Ministério da Defesa da Rússia da base na cidade de Kidal. Surgiram vídeos na internet em que equipamentos militares russos passam, sem lutar, por islâmicos em festa. Vários canais russos relataram a retirada de pessoal e equipamentos do corpo africano do Ministério da Defesa da Rússia. No entanto, o canal do Telegram Rybar, ligado ao Ministério da Defesa russo, negou a retirada dos mercenários russos de Kidal, chamando-a de evacuação de feridos. Já é uma tática da Federação Russa não comentar sobre derrotas militares.
Recentemente, surgiram na rede essas imagens de um helicóptero abatido perto da cidade de Gao, que, segundo consta, pertencia à coalizão das forças da junta militar do Mali e aos mercenários do corpo africano do Ministério da Defesa da Rússia. O blogueiro Zeilya Tumanov, conhecido como Fighter Bomber e próximo às forças aeroespaciais russas, afirmou que um helicóptero russo foi perdido na África. A tripulação morreu. O jornal francês Le Figaro, citando uma fonte, informa que no Mali, na cidade de Kati, a 15 quilômetros da capital Bamako, o ministro da Defesa, Sadil Camara, e vários membros de sua família foram mortos. Camara era um aliado fundamental da Rússia. Em Kati, como explicam as agências mundiais, está localizada a principal base militar da junta. A morte do ministro da Defesa foi confirmada oficialmente pelo próprio governo militar do Mali. É aqui que fica a casa do nosso ministro. A casa do nosso ministro da Defesa. Aí eles chegaram e começaram a bombardear. Após o golpe de 2021, o Mali é governado por uma junta militar liderada pelo presidente de transição Assimi Goïta. No Mali, o poder está nas mãos de uma junta militar que está praticamente integrada à Federação Russa. O grupo Wagner ajudava a manter o controle, mas após a rebelião de Prigozhin, foi substituído pelo corpo africano do Ministério da Defesa da Rússia. É o fato de que este país é rico em ouro. E vale notar que o Mali ocupa o 3º lugar em volume de extração e venda de ouro no continente africano. Além disso, o Mali é um país cuja área total é de 1.200.000 km², ou seja, é um dos maiores países do continente africano. E além do ouro, há também uma série de minerais úteis cujo controle é extremamente necessário para a Federação Russa, como gás e petróleo. O reduto Tuareg de Kidal foi conquistado por mercenários da empresa militar privada Wagner em novembro de 23. É uma cidade de 15 mil habitantes no norte desértico do Mali. Foi um ponto de apoio para os separatistas tuaregues por mais de 9 anos. Até o ano de 1960, o Mali era uma colônia da França e, consequentemente, a presença russa é vista pelos franceses como uma redução de sua influência econômica e política no continente africano. Portanto, não descarto que por trás das ações dos tuaregues estejam serviços de inteligência da França e de outras potências mundiais, que veem a África como zona de interesse estratégico. Segundo agências mundiais e publicações regionais, o silêncio voltou a Coti no domingo e os tiroteios cessaram. Em Gao, de acordo com alguns relatos, também houve uma calmaria. A AFP escreve que os rebeldes tomaram posições nos arredores da cidade. Já de Sevari, chegavam relatos de tiroteios contínuos. Urgente é o fim do pseudo-império. Revolta caucasiana no coração da Rússia. Enquanto o Kremlin sonha com vitórias, uma conspiração mortal surgiu sob seu nariz. Chechenos preparam secretamente a tomada do poder em Moscou. Preparam para o ditador o destino que ele mais temia. E ainda Baku e Kiev, a aliança que apagou Moscou. O mundo islâmico decidiu acabar com a FR. Veja todos os detalhes. Muito em breve, um Maidan Islâmico poderá começar em Moscou. Isso foi declarado pelo chefe da Assembleia dos Povos do Cáucaso, Ruslan Kutaev. Esta organização foi declarada terrorista na Rússia. O golpe deve ser realizado por uzbeques, tadiques, kirguizes, azeres e caucasianos islâmicos que vivem hoje em Moscou e São Petersburgo. A Rússia tem tradições. Quem toma a capital, toma o país. 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas que professam o Islã, que seguem e praticam o Islã, caucasianos e povos asiáticos. A Assembleia dos Povos do Cáucaso construiu relações incríveis com todos os líderes dos povos asiáticos. E na hora H, quando for necessário agir na Rússia, nós agiremos. E somente com o nosso consentimento será estabelecido o poder que governará a Rússia. Agora, essas forças apenas esperam o enfraquecimento do Kremlin para iniciar uma revolta armada. O próprio golpe pode já começar no final do verão. O observador militar russo Yuri Podolyak concorda com a chance de um Maidan de muçulmanos armados. Acho que comentários extras aqui são desnecessários.
Então, alguém ainda sorri com a ideia de que o inimigo prepara um ataque complexo para nos desestabilizar por dentro, o que prevejo para o momento mais provável e oportuno, em agosto ou setembro deste ano. Pessoalmente, não acho nem um pouco engraçado. Eu já vi esse cenário em 2013 na Ucrânia. E ele terminou com um sucesso total para os organizadores. Não gostaria que algo assim acontecesse na Rússia também. Enquanto isso, para mim é óbvio que o plano dos nossos inimigos é exatamente esse, e eles farão todo o esforço para realizá-lo, usando todas as ferramentas disponíveis. Nossos erros, as forças armadas da Ucrânia, terroristas, conflitos étnicos, dificuldades econômicas e assim por diante. O que está por trás de nós? Pessoas que, se necessário, arrancam a cabeça, quebram o crânio, vão para as barricadas e constroem as barricadas. Criamos esse punho de Moscou para que, não importa a força, venha do fronte, das trincheiras ou mobilizada pelo FSEB, acento circunflexo como comunidade russa, ninguém consiga destruir o nosso núcleo de Moscou e Petersburgo que formamos. O mundo muçulmano se opõe ao máximo ao Kremlin, e um golpe em Moscou é perfeitamente real considerando o número de muçulmanos que vivem e trabalham na capital da Federação Russa. O Kremlin tem relações tensas não apenas com os muçulmanos dentro do país, mas também com países vizinhos que professam o Islã. O ano de 2025, nas relações entre a Rússia e o Azerbaijão, foi marcado pelo incidente do avião abatido pelos sistemas de defesa aérea russos. Até bem pouco tempo, a propaganda do Kremlin diante desse conflito ameaçava ativamente destruir o país caucasiano. E já na semana passada, o Kremlin tentou convencer a todos de que foi apenas uma crise de emoções. Enquanto isso, a Ucrânia só fortalece suas relações com o mundo muçulmano. Recentemente, uma delegação ucraniana visitou a Turquia e depois, junto com colegas turcos, nossos diplomatas foram também à Síria. No último fim de semana, o presidente da Ucrânia visitou Baku e se encontrou com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Esta já é a 7ª reunião em pouco mais de 4 anos. Desta vez, foram assinados 6 documentos em diversas áreas. A cooperação na área de defesa e energia foram os eixos centrais das negociações. As partes concordaram em aprofundar o trabalho nessas áreas. Elevamos nossas relações a um nível superior. Nossa cooperação tem uma base política muito forte. Quanto à cooperação técnico-militar, também discutimos essa questão. Isso também abre perspectivas amplas tanto na Ucrânia quanto no Azerbaijão. Hoje, a prioridade número 1 é a segurança, é o complexo industrial de defesa. A Ucrânia demonstrou resiliência durante esta guerra contra o agressor e hoje compartilhou sua experiência. E esta é uma direção muito importante, que certamente aumentará a segurança de nossos países, de nossos povos e o volume de comércio, que realmente queremos aumentar entre nossas nações. Atenção especial foi dada ao apoio humanitário à Ucrânia, bem como ao que o Azerbaijão pode fazer para o fim imediato da agressão da Federação Russa. A guerra na Ucrânia desencadeia processos irreversíveis de divisão dentro da própria Rússia e os vizinhos orientais da Federação Russa estão simplesmente se distanciando de qualquer interação com o agressor imprevisível. E esses fatores jogam a favor da Ucrânia. Choque! Esta é uma nova era de vingança sangrenta. Robert Madjar-Brovd tornou-se o principal arquiteto da vitória no céu. Sua tática de realidade de drones quebra a espinha dorsal da logística russa e queima as reservas antes que cheguem ao fronte. Madjar lançou uma linha de montagem de destruição que é impossível de parar. Como este homem está mudando o curso da guerra? Vejam. A caçada não para. As forças armadas da Ucrânia não dão descanso aos soldados de Putin. As forças de sistemas não tripulados, junto com outras unidades das forças de defesa, transformaram o uso de drones em uma linha de produção diária para destruir os recursos do inimigo. As forças de sistemas não tripulados são, de certa forma, uma unidade revolucionária, um braço militar revolucionário, que, exceto talvez na Federação Russa ou em níveis iniciais na China, praticamente não existe em outros países. Este é um braço militar único que define as tendências correspondentes e, creio eu, servirá de exemplo no futuro para os principais exércitos do mundo, como o dos Estados Unidos, os exércitos da OTAN e outros.
Somente nos primeiros 20 dias de abril, as unidades desativaram 18 instalações de defesa aérea do inimigo nos territórios temporariamente ocupados. Os alvos mais recentes foram as estações de radar do complexo S-350 Vichas e o sistema de mísseis antiaéreos Thor M2 km. A destruição sistemática da defesa aérea inimiga abre caminho para os drones ucranianos atingirem alvos estratégicos no interior da Federação Russa. Por exemplo, como resultado de ataques à infraestrutura petrolífera, a Rússia perde cerca de 100 milhões de dólares em receita diariamente. Isso foi relatado pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brovdi, conhecido como Magyar. Na verdade, $1 milhão, 10 milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Todas essas perdas são importantes. Elas deixam de abastecer o orçamento russo, não são usadas para compra de novas armas ou novos equipamentos. Simplesmente não entram no orçamento para que ele seja abastecido para sustentar a guerra contra a Ucrânia. Ou seja, as chances da Rússia de ampliar compras e apoio financeiro para a guerra estão limitadas. Brovdi tornou-se um dos símbolos da transformação tecnológica das Forças Armadas da Ucrânia. Sob sua liderança, foi implementado o conceito de que nenhum equipamento inimigo pode se aproximar das posições ucranianas sem ser notado. A combinação de reconhecimento visual do céu e ataques instantâneos por drones FPV mudou radicalmente as táticas de defesa. As forças de sistemas não tripulados e as unidades que lidam diretamente com essa área garantem a destruição do inimigo, a contenção do inimigo, operações ofensivas, operações de reconhecimento e, hoje, são as mais eficazes em vários indicadores. O inimigo não consegue se adaptar a tempo às nossas táticas em constante mudança. Brovdi começou o serviço como voluntário, criou uma unidade de reconhecimento aéreo que cresceu de um pelotão para uma estrutura poderosa. Desde 2025, ele foi nomeado comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, que se tornaram a inteligência digital do exército ucraniano. Graças aos seus desenvolvimentos, a Ucrânia lidera a corrida global de tecnologias de defesa, transformando o campo de batalha em um espaço de sistemas robóticos. Segundo as estimativas do presidente ucraniano, a linha de frente está atualmente quase no mesmo nível de um ano atrás. E isso é muito revelador, considerando os sérios problemas de falta de pessoal nas forças de defesa da Ucrânia. Ou seja, foram justamente os sistemas não tripulados na linha de frente que permitiram às forças de defesa da Ucrânia realizar uma defesa ativa e eficaz. Além disso, foram os sistemas não tripulados que criaram as condições para as contraofensivas ucranianas bem-sucedidas. As forças de sistemas não tripulados fizeram o que antes parecia impossível. Eles eliminaram completamente o conceito de retaguarda segura para os ocupantes. E hoje, as forças de sistemas não tripulados garantem o controle não apenas na linha de combate no céu baixo, mas também em locais específicos de setores da frente, onde ocorrem operações ofensivas do inimigo. Mas estamos passando a controlar além da zona de retaguarda imediata. Controle da logística do inimigo, destruição da logística do inimigo. Cobrimos 50 a 60 quilômetros, não ficamos parados apenas na linha de contato, sem sair da zona de abate, mas avançamos muito mais fundo. Até os porta-vozes do Kremlin não podem mais esconder a realidade. Os propagandistas russos admitem cada vez mais a impotência do seu exército diante do avanço tecnológico ucraniano e das novas táticas das Forças Armadas da Ucrânia. Choque! A máfia de Orbán está arrumando vala. Peter Magyar abalou o mundo com a verdade. Bilhões de euros estão sendo retirados da Hungria. Uma grande fuga está sendo preparada. Onde Orbán vai se esconder? Será que o fiel aliado de Putin decidiu trair a todos e se salvar sozinho? A imprensa ocidental explodiu com uma notícia bombástica. Confere todos os detalhes. A máfia de Viktor Orbán está tirando o dinheiro da Hungria. Isso foi declarado pelo recém-eleito primeiro-ministro do país, Peter Magyar. Segundo Magyar, os oligarcas transferem dezenas de bilhões para os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Uruguai e outros países distantes.
Tanto Orbán quanto Syjarto provavelmente já têm a Ordem de Lenin da Rússia pelo trabalho que fazem para eles, ou seja, foi uma insinuação direta de que vocês são corrompidos pela Rússia. E na verdade, os recursos energéticos, o fornecimento de energia para a Europa através da Hungria e da Eslováquia. Acredita-se que é por meio disso que a Rússia corrompe funcionários da Hungria e da Eslováquia há muitos anos. Os oligarcas de Orbán começaram a se agitar, não por acaso, mas com o objetivo de fugir. Por isso, Péter Magyar pediu às autoridades que prendam os infratores e congelem os bens. Na verdade, as questões de corrupção são alguns dos problemas que levaram à derrota de Orbán nestas eleições. Se lembrarmos agora daqueles vazamentos de negociações que ocorreram antes das eleições na Hungria, houve conversas entre Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores da Hungria, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, onde, basicamente, os ministros discutiram a iniciativa da Hungria de solicitar a exclusão de Gubakor, irmã do bilionário russo Alisher Usmanov, das listas de sanções. E, consequentemente, toda essa história, ou seja, se o governo húngaro não estaria a serviço da Rússia, dos oligarcas russos, que resolviam seus problemas justamente através do poder estatal da Hungria. Em seu pronunciamento, Magyar também destaca que várias famílias de oligarcas húngaros já deixaram o país. Com certeza, agora, quando começar, digamos bem, para começar a posse do novo governo da Hungria, lembrando que isso ocorrerá em 9 de maio, acho que será lógico, como dizem, fazer uma revisão do que foi feito. E aqui pode surgir uma enorme quantidade de informações sobre por que certas decisões foram tomadas, tanto por Viktor Orbán quanto por seu ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, e outros funcionários do governo húngaro que está de saída. O amigo de Orbán, o multibilionário Lawrence Mészáros, também está se preparando para fugir com a família para Dubai em breve. A União Europeia, de certa forma, acreditou que nada aconteceria e não estabeleceu detalhes sobre a possibilidade de excluir um país da União Europeia, porque pensavam, bem, como algo assim poderia acontecer? Mas os tempos mudaram, as realidades do tempo mudaram. E agora vemos que, cada vez mais, surgem indícios de que a União Europeia precisa passar por reformas profundas. É preciso mudar muita coisa em sua política e também prever a possibilidade de exclusão de um país, porque países que foram aceitos em 2004 na União Europeia como estados, digamos, claramente orientados para uma Europa unida, agora estão mudando sua lógica e, na prática, estão se tornando pró-Rússia, como aconteceu essencialmente com a Hungria. E por isso a União Europeia precisa estar preparada para o momento em que os líderes dos países que integram a União Europeia fujam para a Rússia. Viktor Orbán recusou o mandato no parlamento recém-eleito. Jornalistas relataram que ele está preparando um refúgio nos Estados Unidos em caso de processos judiciais na Hungria. A Polônia aperta o botão vermelho. Exercícios secretos preparam para a batalha contra a Federação Russa. Varsóvia não espera mais ataque, já se prepara para revidar. Enquanto o Kremlin assusta o mundo com os Iskanders, a Polônia testa um plano de resposta imediata. Como a Varsóvia planeja enterrar a agressão russa? Confere! A Polônia ensaia uma guerra com a Rússia. As autoridades polonesas preparam exercícios fechados de grande escala sob o codinome Kraj. Durante os exercícios, os poloneses treinarão as ações do Estado em caso de guerra. Dessa forma, envolverão o presidente, o governo e o comando militar. O cenário e os detalhes do que está acontecendo permanecem sob sigilo. Hoje boatos, amanhã ações reais. Do que a Rússia planeja para 2027. Testar a resistência do artigo 5º da OTAN, ou seja, atacar um dos países europeus. Além disso, nesta fase, 2 cenários possíveis estão sendo discutidos. O primeiro cenário é Narva, na Estônia, onde a Rússia tentaria capturar parte da Estônia, um país da União Europeia. O segundo cenário, de maior escala, é o corredor de Suwałki. Os exercícios foram relatados por jornalistas poloneses, citando fontes e comentários de autoridades. O Ministério da Defesa da Polônia confirmou que as informações sobre a preparação, participantes, cenários e local têm alto nível de sigilo. Surgiram conversas sobre a necessidade física de garantir a ligação territorial entre Bielorrússia e a região de Kaliningrado. E o que fazer para isso? Atacar a Lituânia.
cujo território faz fronteira com a região de Kaliningrado, e atacar a Polônia. Por isso, a Polônia, sendo provavelmente a mais forte desses 4 países, Estônia, Letônia, Lituânia e a própria Polônia, entende que estar avisado é estar preparado. Consequentemente, é preciso se preparar para uma possível guerra com a Rússia. Na véspera da preparação para os exercícios, o presidente da Polônia, Andrzej Duda, reuniu-se com generais importantes. Nesta ocasião, houve até cooperação entre o governo e a equipe presidencial, que tem divergências em suas políticas. Um grande número de novos tanques está sendo produzido. Na guerra contra a Ucrânia, praticamente não vemos esses tanques. Portanto, a questão é, se o país trava uma guerra ativa que exige recursos militares e novos tanques, esses tanques existem, mas não estão na linha de frente. Isso indica que eles estão sendo preparados para alguma outra operação. E aqui já podemos especular o que será. E a opção de que estejam sendo preparados para um ataque à Polônia, referindo-se ao corredor de Suwałki, ou seja, não exatamente a Polônia, mas a fronteira entre Polônia e Lituânia, é mais do que provável. Portanto, é bem possível que esse ano de 2027, que é mencionado, seja um prazo muito realista para quando a Rússia, continuando a guerra em grande escala contra a Ucrânia, tente paralelamente atacar também os países da União Europeia. Além disso, se for a Polônia ou a Lituânia, será uma incursão significativa. Isso é muito mais relevante do que se fosse em Narva, na Estônia. Os exercícios não terão um caráter clássico. Dentro desse contexto, serão modeladas decisões estratégicas, em particular a imposição de lei marcial, a coordenação das autoridades e a resposta a cenários de crise. O mundo mudou após o fim da Segunda Guerra Mundial. As guerras não acabaram, mas ninguém usa o termo guerra. Portanto, será mais uma escalada severa como essa. Se isso levará ao envolvimento de muitos países, é provável que sim. Em condições normais, esses treinamentos deveriam ocorrer uma vez a cada 4 anos. Na prática, a última vez que foram realizados foi em 2019, ou seja, antes do início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. Moscou acabou. Trovão ucraniano no céu, primeiro míssil direto ao bunker de Putin. Botão apertado, Ucrânia destrói o Kremlin com mísseis balísticos. Onde cairão as primeiras saudações das Forças Armadas da Ucrânia? E por que ninguém conseguirá se salvar? Assista! A Ucrânia prepara armas capazes de atingir o coração da Rússia. Lubianka precisa ser varrida da face da terra, simplesmente. Gostei do seu raciocínio, varrer Lubianka da face da terra. Bem, há uma quantidade enorme de Estado-Maior, Ministério da Defesa, a refinaria de Moscou. O que Almaz-Antey, o que mais tem lá? Algum Khrushchevs, Vés da Estrela, tudo. A Praça Vermelha não foi mal, puramente, não sei. Limpar? Sim, limpar. Já em meados de 2026, os desenvolvedores ucranianos prometem elevar seus próprios mísseis balísticos a um novo patamar. Os primeiros devem entrar direto, com a maior facilidade. Trata-se dos mísseis FPV-7 e FPV-9, capazes de mudar radicalmente a geografia da guerra. Se hoje o alcance de destruição se limita a centenas de quilômetros... Muitos podemos por dia. Produziremos quantos forem encomendados. Então, já nos próximos meses, o alcance aumentará para 850. E isso é o suficiente para manter sob ameaça não apenas as regiões de fronteira, mas a própria Moscou. Agora já começaram esses ataques que mostram à Rússia as nossas reais capacidades. E não se trata apenas de ataques pontuais, mas de um uso potencialmente massivo. Segundo os desenvolvedores, dezenas de mísseis podem ser lançados simultaneamente, 20, 30 ou mais. E nesse caso, até os sistemas modernos de defesa antiaérea acabam ficando sobrecarregados. Interceptar tal fluxo de alvos torna-se uma tarefa no limite das capacidades até para sistemas do nível Patriot. O que dizer então dos sistemas soviéticos na Federação Russa? É difícil para eles interceptarem tais mísseis. Cada um desses mísseis resolve sua própria tarefa no campo de batalha e juntos formam uma nova arquitetura de ataque. FPV-7
O primeiro lançamento bem-sucedido, comprovadamente bem-sucedido, foi em Taganrog, quando destruímos um A-50 no hangar que tinha entrado para algum reequipamento. Este míssil balístico é considerado uma ferramenta de curto alcance. Seu alcance é de até 300 km, ogiva de até 250 kg, alta precisão e custo relativamente baixo. É como um substituto para o AT-CNS, barato. Tal míssil permite destruir sistematicamente depósitos, quartéis generais e a logística do inimigo na retaguarda do fronte. O FP9 já está em um nível totalmente diferente. Seu alcance é de até 850 km, ogiva de até 800 kg. E isso é, de fato, a transição para uma balística operacional tática completa. Trata-se de atingir alvos estratégicos, desde instalações militares até infraestruturas essenciais no interior da Rússia. Ambos os mísseis são lançados da mesma unidade de lançamento móvel, semelhante à usada para o sistema Flamengo. Isso significa velocidade de implantação, furtividade e a capacidade de mudar de posição rapidamente, dificultando a detecção e o contra-ataque. Além disso, com base no míssil FPV-7, será criado um escudo antibalístico europeu. Estamos planejando agora, com base no FP-7, criar um escudo pan-europeu antibalístico, porque este míssil tem lançamento vertical, inclina-se rápido, é muito manobrável e foi originalmente planejado para interceptar alvos balísticos. Além disso, surgirão na Ucrânia drones FPV do tamanho do míssil Flamingo. Mais um passo para expandir a linha de meios de ataque. Enquanto os desenvolvedores ucranianos aumentam suas próprias capacidades, na Rússia só desenvolveram brilhantemente o método de intimidação. E o conhecido míssil balístico Oreshnik revelou-se inútil na guerra moderna. É um míssil intercontinental encurtado. Cortaram um estágio dele. Mísseis de médio alcance são projetados para carregar ogivas nucleares. Ele não tem capacidade de carregar armas convencionais. Assim, ele não serve para ninguém. É só um gasto para mostrar que podemos lançar o Oreshnik. Bom, parabéns. Só faz sentido usar esses mísseis para armamento nuclear. A Ucrânia prova mais uma vez. Não importa o número de pessoas ou quilômetros no mapa, mas a capacidade de criar, passo a passo, um sistema que transforme tecnologia em resultados reais no campo de batalha. E ao que parece, num futuro próximo, a Rússia sentirá plenamente todo o poder das inovações ucranianas. Por hoje é só, e para mais notícias bombásticas do fronte, assista ao nosso próximo episódio.